E o Corinthians começa a pagar agora, no mês de março, uma dívida de 190 milhões de reais, que faz parte do regime centralizado de execuções. A Justiça de São Paulo deu parecer favorável ao Ministério Público em relação ao plano adotado pelo clube. E esses pagamentos começam a ser feitos agora no mês de março. Queria te explicar o organograma e o funcionamento desses pagamentos. 1%, no primeiro ano, 4% das receitas serão destinadas ao pagamento das dívidas. No segundo ano, 5% das receitas. A partir do terceiro ano, 6% das receitas. E é legal contar que, com base na atual arrecadação, dá para dizer que o Corinthians fatura cerca de 57 milhões de reais mensais. A partir daí, a parcela inicial do Corinthians deve girar na casa dos 2 milhões e 300 mil reais. É um dinheiro que deixa de fazer parte do dia a dia do Corinthians, mas em nome de uma redução de uma dívida estratosférica, o presidente Osmar está ali muito preocupado em fazer com que as contas do Corinthians estejam em ordem o mais breve possível. Só para completar sobre o Timão, Caixa Econômica Federal ainda não dá por encerradas as tratativas e negociações pelos name rights do estádio do Corinthians, mas ela pediu mais tempo para que dê uma resposta à proposta do Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão tenta quitar o financiamento do estádio com a Caixa. Hoje a dívida é de cerca de quase 700 milhões de reais, em troca de 10 a 15 anos dos name rights para o banco estatal. Houve algum avanço em relação a Corinthians e Caixa Econômica Federal, né? Eu lembro que tinha uns engraçadinhos, né? Enfim, que gostavam de desmentir, falando que não tinha nenhuma conversa entre Corinthians e Caixa, né? Enfim, né? Hoje todo mundo dá a notícia, né? E eu sempre trouxe com exclusividade lá atrás isso para vocês, tá? O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, se reuniu na última segunda-feira com a Caixa, até para apresentar ali, né, uma atualização, né, da dívida do Corinthians com a Caixa. O Corinthians passa questão de quando pretende pagar, enfim, quanto que precisa pagar, e nessa reunião o Corinthians tenta também negociar, né, a venda dos name rights para a Caixa. O Corinthians tem esse desejo e hoje já abriu negociações, né, hoje não, né, já faz um tempo que o Corinthians abriu essa negociação com a Caixa. O que está pegando é o seguinte no Corinthians, tá? A instituição financeira, a Caixa, já pediu, já tem um tempo aí que o Corinthians pediu o valuation, né, que é o processo de estimativa do valor de mercado. E eles não passam nunca esse valor para o Corinthians, né? Atualmente, hoje o Corinthians tem uma dívida de 660 milhões, mas o Corinthians quer saber, né, apresentando esse valuation, o Corinthians quer saber quanto que a Arena está valendo no mercado. Por que o Corinthians está fazendo isso e por que a Caixa está enrolando na visão do Corinthians? Na visão do Corinthians, eles estão enrolando para trazer essa estimativa porque eles ficam meio numa sinuca de bico, né, já que o Corinthians está negociando com eles a venda dos name rights. Se eles passam um valor abaixo, o Corinthians vai oferecer para eles, né, um valor abaixo num contrato, repassando esses name rights que hoje pertencem à Hypera Pharma, tá? Se eles jogarem um valor muito alto, né, então o Corinthians vai pedir muito alto também pelos name rights para a própria Caixa. Então envolve, né, a própria Caixa numa negociação direta, tá? Não quer dizer que vai fechar, mas o Corinthians está tentando, né, a cada dia aí negociar com a Caixa a venda, né, dos name rights e até inclusive continuar com a Hypera Pharma em uma outra situação dentro do clube, já que a parceria é muito boa com a Hypera Pharma Neoquímica, tá? Vamos aguardar, né? Enquanto esse valuation aí, né, não sair, nada vai acontecer. Deixa o like, comente aqui embaixo. Jesse Lingard não vai estrear com a camisa do Corinthians nesta quarta-feira contra o Coritiba e, infelizmente, Caio César e Yuri Alberto não voltam também para a partida contra o Coritiba. Essa, aliás, é exclusiva, eu vou explicar. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Então, olha só, o Jesse Lingard, os documentos não chegaram a tempo, que eram para chegar nessa terça, na expectativa que chegue ainda, né? Talvez quando você estiver assistindo isso até chegou, mas vai levar um tempo ainda para regularizar, tá? Houve um atraso na documentação. Enfim, Jesse Lingard se considera pronto, queria estrear já nessa quarta-feira contra o Coritiba e já se considerava pronto para estrear fisicamente, e tecnicamente acredita que também poderia ajudar. Claro que dependeria da escalação do Dorival. Mas não pode atuar por conta da documentação, tá? Então, Jesse Lingard não pode, né,
estrear aí com a camisa do Corinthians, porque a documentação dele não, né, foi regularizada. CPF, visto de trabalho, enfim. Outra informação importante, que Yuri Alberto e Caio César ainda não estão prontos para voltarem a atuar com a camisa do Corinthians, tá? Segundo eu conversei com uma fonte agora, os dois não vão ser relacionados para o jogo, mas é considerado, né, aí que o tempo, né, de recuperação dos dois está no tempo normal da recuperação. Nada, não aconteceu nenhum problema, nenhum retardo, nada. Na verdade, está no tempo. Enfim, é que as lesões realmente devem ter sido um pouco mais graves, né, do que todo mundo imaginava. Mas aqui no canal Café do Setorista, podem falar o que for. Aonde você ouviu já cravar que o Caio e o Yuri não voltam? Em lugar nenhum. Por quê? Porque aqui me pergunta, acho que foi a Larissa, hoje não lembro quem estava perguntando, as cafezeiras estavam perguntando hoje do Yuri e do Caio César no almoço com a Fiel. Eu já fui atrás, porque aqui, meu amigo, você não fica com dúvida nenhuma. Deixa o like, comente aqui embaixo. Infelizmente, né, 3 jogadores poderiam estar em campo e mudar um pouco ali a situação do Corinthians na frente, mas não vão estar à disposição. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa! Exclusivo, você assustou com a vinheta? Você assustou com a vinheta? Mas, meu amigo, não é que eu errei a vinheta, não. Eu errei sim, mas serviu. Porque é exclusivo. O presidente Osmar Stabile quer entrar com uma representação, tá, no Conselho de Ética. Ele já pediu, né, para que Pedro Soares, que é diretor jurídico do Corinthians, faça a representação, tá, no Conselho de Ética, e ele quer pedir, né, o impeachment do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, tá? O Osmar entende, né, que não dá para, enfim, né, o presidente do Conselho ameaçá-lo, tudo que ele já falou em coletivo, né, nada que eu venha falar aqui de diferente, né, ou de exclusivo nesse sentido, né? Os argumentos ele já colocou em entrevista coletiva ontem e ele acha que agora o que cabe, né, realmente um processo de impeachment ao presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. Eu entrei em contato com o Tuma, né, para perguntar para ele sobre essa questão, né, de um pedido de impeachment que pode sair em relação a ele, só que eu não consegui contato com o Tuma, tá? Em relação ao Osmar, pessoas próximas, né, dizem que o Osmar ontem teve que fazer isso, né, para que o Conselho, todos ficassem sabendo o que está acontecendo, aquilo que ele trouxe na coletiva, né, que foram ameaças, enfim, pressão, até palavrões, e ele queria, né, passar isso para todos, e ele não passou no final, né, porque eu trouxe essas pessoas que estão em volta do Osmar, os questionamentos que vocês me fizeram. Por que ele não falou isso no início? Ele disse que, porque ele não falou isso no fim, né, e não no início, no fim da reunião e não no início, porque no fim não teria ninguém mais ali, nenhum conselheiro estaria ali, ou poucos estariam para ouvir. Então ele tinha que fazer com a casa cheia mesmo, né. Então, gente, o Osmar e o Tuma não é jogo de cena, né, realmente eles romperam de vez, e essa informação minha, de pedido de impeachment que deve acontecer, mostra que realmente não é jogo de cena, né, o negócio tá pegando mesmo, mais uma divisão aí no Corinthians, tá certo? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.